Está entrando no ar o programa A Voz do Cenáculo. Este programa é de responsabilidade da Igreja Adventista da Promessa e tem como finalidade abençoar a sua vida através da Palavra de Deus para o seu coração. Nosso endereço regional está situado na Rua Divina Pastora 585, Centro, Aracaju, Sergipe. Que através deste programa, sua vida seja edificada com os louvores aqui apresentados e receba a bênção para sua vida e família, através da oração da fé. Saiu dela um dia me atraiu.
E sem medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, ela chama, ela massa. Comece a profetizar sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Fogo de Deus, o teu fogo, Deus é o meu. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não. Eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede. Essa chama não se apaga e não se apagará. Não, 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 eu nunca vou me acostumar, não, 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 como eu te amo, como eu te amo. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó 7:11. Muitas pessoas têm o hábito de culpar Deus pelas suas tribulações, pelas suas aflições, por aquilo que está passando. Elas estão muitas vezes zangadas com Deus. Aqueles que nunca tiveram esse sentimento pode não entender isso, mas há pessoas que já sentiram hostilidade com relação ao Senhor, culparam o Senhor por não lhes dar algo importante para a sua vida. As coisas não saíram como esta pessoa havia planejado, então elas acreditam que Deus poderia ter mudado o cenário, intervir na situação, se ele assim quisesse. Mas como o Senhor não fez, elas ficam decepcionadas e culpam pela situação a qual estão vivendo. Se você está preso a uma atitude como essa, entenda que é impossível ter um relacionamento íntimo com alguém com quem você está zangado. Deus é aquele, meu querido irmão, que pode ajudar você. De modo que a única solução é abrir mão da ira. Quando você estiver decepcionado com a vida, corra para Deus e não para longe dele. Muitas vezes pensamos que se soubéssemos por que certas coisas nos acontecem, ficaríamos satisfeitos. Eu creio que Deus, ele nos diz somente ou realmente aquilo que precisamos saber. O que estamos preparados para suportar e o que não nos fará mal. Mas na verdade, Deus sempre irá nos ajudar. Com o auxílio de Deus, podemos aprender a desistir de tentar entender tudo na vida. Nem tudo é para ser compreendido. Precisamos chegar a um ponto em que deixamos de viver no passado e de perguntar o porquê das coisas. Ao invés disso, podemos aprender a permitir que Deus transforme nossas dores em flores. E ao invés de perguntarmos o porquê, falamos: eu creio, eu acredito naquele que é fiel para cumprir todos os seus propósitos. Pense nisso.
I love you, Lord. Programa Voz do Cenáculo, a paz do Senhor Jesus a todos que estamos assistindo nessa manhã de domingo. Você que está aí conectado conosco, nossa saudação de paz aqui diretamente dos estúdios Promessa Viva, mais um programa Voz do Cenáculo, direcionado sempre pelo Espírito Santo e para abençoar a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós estamos aqui todos os domingos das 8 às 10 para introduzir louvores no seu lar. Obrigado por você sempre estar nos presenteando com a sua audiência, deixar que entremos no seu lar, ministremos os louvores e também a palavra de Deus que é viva, eficaz e poderosa e tem modificado a nossa vida, transformado a nossa vida, a palavra de Deus. Vamos para este louvor, mas antes eu quero deixar aqui a perguntinha do dia para você no fim do mês, o sorteio será no dia 27 deste mês de abril, o último domingo de abril, e você é o nosso convidado especial para participar desse sorteio através da perguntinha. Perguntinha na tela, a pergunta: qual o nome da cidade fundada por Caim depois que saiu da presença de Deus? Então a gente quer saber qual o nome da cidade fundada por Caim depois que ele saiu da presença de Deus. E o nosso WhatsApp é o 79981371116. Envia aí a sua resposta para você poder participar. Aqueles que já enviaram resposta nos programas anteriores recebem um número e este número ele pode ser ou não sorteado aqui no último domingo do mês. Quanto mais você responde, mais chance você tem de ganhar e queremos a sua participação em nome de Jesus. Nós vamos para esse próximo louvor oferecendo para todos os aniversariantes do mês de abril. Você que completou ano ontem, sábado, você que completa ano hoje, no domingo, então este louvor é para você, meu querido irmão e minha querida irmã. Fique com esse louvor e esteja abençoado e edificado em nome de Jesus. A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus.
Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Nessa reflexão de hoje, eu vou replicar aqui um post muito interessante que o perfil Promessistas Brasil, que é o perfil da Geral, ele colocou nas redes sociais. Podemos usar a ressurreição de Cristo como motivo para não guardar o sábado? Acreditamos que não. Então, o post diz o seguinte: acreditamos que não, e tem algumas respostas. Jesus passou 3 dias e 3 noites no sepulcro. Isso indica que ele morreu em uma quarta-feira e ressuscitou no sábado e não no domingo, no sábado ao pôr do sol. Mateus 12:40, por assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus já havia ressuscitado antes do amanhecer do domingo. As mulheres foram ao sepulcro no início do primeiro dia da semana, mas ele já não estava lá. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não estava aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28, do 1 ao 6. A nova aliança não anula a lei moral de Deus. A ressurreição inaugura uma nova aliança, mas a lei, os 10 mandamentos, permanece agora impressa não em tábuas, mas em nosso coração. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei seu Deus e ele será o meu povo. A Páscoa cristã vai além das datas. A Páscoa fala de transformação interior e da purificação pelo sacrifício de Cristo. Livrem-se do velho fermento para que sejam massa nova, sem fermento como de fato são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. 1 Coríntios 5:7. E no final diz o seguinte: creia no ressuscitado. Viva a mensagem da ressurreição da Páscoa. Celebre a vida cristã todos os dias e compartilhe a verdadeira mensagem da ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é real. Se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé, como o apóstolo Paulo ele afirmou, e a nossa doutrina é firmada única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Cristo vive. Glória a Deus por isso. Eu te vi, parado à beira do caminho, cabelos baixos em direção, te sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou.
chegou uma hora e Deus vai tirar o quê? Você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti, Ele ordena anjos poderosos. Foi ungido e foi remido e separado pra vencer. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque vai sair guarda-rocha. Não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não está. Faz a morte virar vida. Pra tudo tem uma saída. Não há Deus, não há Deus. Adorei. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai. Adoro o nome dele. Faz a morte virar vida. Faz a morte. Pra tudo tem. Faz de ti um campeão. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. A morte, mas a morte vira vida. Pra tudo tem uma saída. Não há Deus como este Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai.
I love you. I love you. I love you. Programa Voz do Cenáculo, meus queridos. Hoje nós não estamos lendo os comentários, mas você que está conectado conosco, você que está aí deixando seu comentário, seu pedido de oração aí no chat, tenha certeza que Deus, Ele te retribuirá poderosamente com chuva de bênçãos, tá? Você que deixa sempre seu carinho aí no comentário, Deus, Ele resplandecerá o rosto sobre ti. Nós cremos isso, que temos orado por você, temos orado pela sua família. Todos que acompanham o programa Voz do Cenáculo recebem sempre as nossas orações. Irmãos, no último dia 19, ontem, sábado, nós tivemos a assembleia, assim como nós tivemos no sábado retrasado, a assembleia daqui em Aracaju, a assembleia de Sergipe, né? Teve também lá na microrregião alagoana, em Maceió, a assembleia regional. Nós vamos conferir alguns registros e voltamos já já. Veja esse registro dessa assembleia abençoada. Assim como foi aqui a de Sergipe, essa também foi abençoada. Deus se fez presente e nós cremos nisso. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. Então vocês acompanharam aí com a gente que está aqui no estúdio esse evento tão maravilhoso, a Assembleia, um momento de saber o que é que está acontecendo com a nossa convenção, né? Os números sempre mostrados na Assembleia para todos os membros, e também um momento de adoração, é um momento que os promessistas se reúnem para adorar a Deus, e Deus sempre se faz presente em nome de Jesus. Nós vamos para esse próximo louvor. Após esse louvor, eu quero deixar aqui com vocês esse momento especial. A gente fala que recordar é viver, né? Recordar momentos bons, momentos que nos deram alegria. Então a gente vai recordar aqui uma mensagem poderosa do pastor Enos, quando ele estava fazendo aqui o programa. E já agradecemos a todos vocês pelas orações por ele. Então nós vamos recordar, né? Nada mais justo que recordar uma mensagem tão poderosa do homem que prega tão bem, homem de Deus. Em Êxodo 5, do 1 e 2, as 4 imposições de Faraó a Israel. Fique com essa mensagem logo após o louvor e seja abençoado. É nossa homenagem aqui para o nosso querido pastor Enos Nunes. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos.
o que você vai fazer. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Sei que essa palavra é verdadeira. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ouça agora a palavra de Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso
se espera, em Deus espera. Livro do Êxodo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vamos falar hoje sobre as 4 imposições de Faraó a Israel. Como todos temos conhecimento, o povo de Deus esteve cativo, escravo no Egito, por um período de mais de 400 anos. Após José ter sido apresentado a seus irmãos, Jacó, seu pai, com toda a sua casa, desceram ao Egito e, por consentimento de Faraó, habitaram na terra de Gósen. Ali se multiplicaram. Israel tornou-se um grande povo. Acredita-se que nos dias do Êxodo, a população de israelitas no Egito era de mais de 2 milhões de pessoas. No início, tudo foi 1000 maravilhas. José era o governador, um homem influente, e o povo de Deus era beneficiado com isto. Contudo, já haviam se passado mais de 400 anos, e o faraó que agora reinava não conhecera a José e era um governante muito cruel. A vida no Egito estava simplesmente insuportável. No capítulo 2, versículo 23 do Êxodo, lemos que devido à aflição do povo, Israel clamou ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus, e ele ouviu os seus gemidos e lembrou-se da aliança que tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Nesse período, então, o grande Deus chamou Moisés para libertar o seu povo das mãos de Faraó. Nessa época, o Egito era uma potência, e Faraó, com muita crueldade, maltratava o povo de Israel. A missão de Moisés não era nada fácil. Tinha que comparecer perante esse terrível Faraó e dizer-lhe: O Senhor Deus me enviou a ti para que liberes este povo, para que preste a ele um sacrifício. Moisés reconhecia suas limitações para tão importante missão, pois era um pastor de ovelhas, um homem rude do deserto, e tudo o que havia aprendido no Egito praticamente esquecera nos 40 anos que estivera em Midian, em meio a gente simples e sem muita cultura. Considerou ele que não era dotado de uma boa oratória capaz de influenciar Faraó, e assim Deus, aceitando suas justificativas, lhe envia seu irmão Arão, que teria a missão de ser o seu porta-voz, e assim partem para o Egito. Este é um resumo inicial dessa história muito conhecida por todos nós e ajudará o ouvinte, o telespectador, a entender melhor o que estaremos expondo. No capítulo 5 do Êxodo, observamos a chegada de Moisés e Arão à presença de Faraó. E sem muito rodeio, lhe disseram: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Tentemos imaginar o semblante de Faraó diante do que acabara de ouvir. Certamente irritado, disse a Moisés e Arão: Não conheço o Senhor para que deixe ir Israel. É óbvio que a atitude de Faraó não poderia ser outra. Realmente não conhecia o Senhor, só conhecia os deuses do Egito e não demonstrava nenhum interesse em conhecer aquele Deus que lhe estava sendo apresentado. Depois não estava disposto a aceitar a intervenção de um Deus em seu reino, em seu território. Afinal de contas, ele era Faraó, se considerava um Deus, se considerava o dono da situação. Os argumentos iniciais de Moisés e Arão não foram suficientes para sensibilizar Faraó, que mostrava-se irredutível em sua posição de não atender
o que lhe era requerido. E foram necessárias 4 terríveis pragas para que esse homem começasse a entender que acima dele, de seus feiticeiros, de seus deuses, havia o poder superior do grande Eu Sou. As 4 pragas causaram uma terrível destruição e desconforto no Egito. A primeira praga, as águas tornaram-se em sangue, os peixes morreram, o rio ficou cheirando mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e isto no Egito inteiro. Na segunda praga, o Egito foi invadido por rãs. Na terceira praga, a terra produziu piolhos em abundância, que estavam sobre os animais, sobre os homens. E na quarta praga, enxames de moscas estavam sobre os egípcios. Quando a quarta praga acontecia, Faraó, pressionado pelos seus servos, chamou Moisés e Arão e, aparentemente disposto a ceder, disse-lhes: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Essa foi a primeira imposição de Faraó. Moisés lhe disse que deveriam ir a caminho de 3 dias no deserto para celebrarem ao Senhor, mas Faraó disse: não, sacrifiquem ao vosso Deus aqui mesmo no Egito, aqui nessa terra. Ele estava disposto a permitir que Israel adorasse ao Senhor, desde que não se ausentasse do Egito. E é óbvio que Moisés não aceitou aquela sugestão, pois a determinação de Deus era que eles se ausentassem dali, fosse para bem distante para cultuá-lo. Se Israel se submetesse àquela imposição de Faraó, então não incomodaria, pois o povo estaria bem próximo a ele. Essa primeira imposição de Faraó, meus amados, nos conduz a uma reflexão dos dias atuais, pois Faraó é um símbolo de Satanás e o Egito um símbolo do mundo. O diabo não deseja que sirvamos a Deus fora do padrão mundano. Seu desejo é o de que as pessoas adorem a Deus sem saírem do mundo, ou seja, estando bem próximas a Ele. Uma igreja mundanizada não incomoda Satanás, não lhe assusta, não causa nenhum prejuízo a ele. Muitos estão querendo adorar a Deus sem sair do mundo, conservando assim seus costumes, suas práticas. Querem levar o mesmo estilo de vida, usar as mesmas roupas, conservar as mesmas amizades, praticar os mesmos pecados sem renunciar a nada. Esse é o cristianismo moderno. Não estão dispostos a se afastarem do mundo para se aproximarem de Deus. Mas nunca poderemos agradar a Deus se não nos afastarmos do Egito, do mundo, de seus ídolos, de seus costumes. Muitos dizem assim: Deus só quer o coração. O Senhor sabia que a influência do Egito era prejudicial ao seu povo e desejava que o mesmo fosse levado para bem distante dos deuses abomináveis daquela nação e de sua influência, pois é um Deus santo. 1 João 5,19, a palavra de Deus declara que o mundo jaz no maligno. Muitos rapazes que fazem parte dos grupos musicais evangélicos, de bandas, já estão usando brinquinhos, cortes de cabelos mundanos, alguns usando cabelos amarelos, vermelhos, roupas rasgadas de roqueiros. Querem adorar a Deus se comportando como mundanos. E assim profanam o santuário do Senhor. A compostura é a mesma do mundo. O ritmo de suas músicas é o mesmo. O que me entristece é que os líderes estão aceitando passivamente e aos poucos o mundo está sendo introduzido para dentro da igreja. Para Deus o importante não é a quantidade de pessoas que lhe prestam culto, mas a qualidade dos adoradores. Não temos ouvido muitas vozes condenando as atitudes mundanas, mas não podemos nos calar diante de tudo isto. Ainda que sejamos taxados de fanáticos, radicais, o que me importa na realidade é a responsabilidade que tenho diante de Deus. O verdadeiro adorador
não é aquele que se acomoda ao sistema, mas é aquele que tem a coragem, a ousadia de se opor ao mundo, ao pecado, ainda que desagrade a muitos. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que têm a coragem de serem e de fazerem a diferença. Em 1 João 2, do 15 ao 17, temos uma grande advertência. Deixemos de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus, porque todas essas coisas mundanas, esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza, do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Este mundo está perecendo. Essas coisas más e proibidas perecerão com ele, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Em Tiago 4:4 ainda lemos: eu volto a dizer a vocês, será que vocês não percebem que os prazeres pecaminosos desse mundo tornam vocês inimigos de Deus? Se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também não podem agradar a Deus, serem amigos de Deus. Os santos do passado incomodaram o mundo porque tiveram a ousadia de declarar perante o poder romano que não eram do mundo. E isto provaram vivendo de maneira diferente, submetendo-se ao senhorio de Cristo. Por isso o mundo os odiou, o mundo os rejeitou. O próprio Cristo, conversando com o Pai, afirmou: o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. São João 17:34. Em Apocalipse capítulo 18:4, na visão de João, ele ouviu uma voz que não veio da televisão, das redes sociais, das novelas, não veio dos teólogos modernos, não veio de uma igreja mundanizada. Ele ouviu uma voz que veio do céu e dizia: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados estão acumulados até o céu. Assim como eu sou santo, diz o Senhor, sede vós também santos. Ser santo não é ter uma imagem, ser beatificado pelo Papa, como muitos creem, mas ser santo é ser separado, é agir diferente do mundo, é viver de acordo com o padrão divino. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Infelizmente, a doutrina da santificação já está sendo esquecida por muitos que se dizem servos de Deus. Deus quer que o adoremos totalmente afastados da influência dos prazeres do mundo. Não somos do mundo. O próprio Jesus, em sua oração intercessória, declarou ao Pai: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. São João 17:16. O cristianismo, ele transforma a pessoa. A pessoa vem de um jeito, vem toda machucada, ferida, vem cheia de pecado, mas ao conhecer a verdade liberta, a verdade transforma. A igreja não foi feita para adaptar-se ao mundo. O mundo é que tem que ceder à igreja, porque a igreja está acima do mundo. Moisés disse: não, nós não podemos adorar a Deus aqui no Egito. Temos que sair. Se você quiser adorar verdadeiramente a Deus, você tem que sair do mundo. Você tem que deixar suas práticas mundanas para que Deus receba o teu culto, a tua adoração. A segunda imposição de Faraó. Vendo que Moisés não aceitou a primeira, ele fez a segunda. Ele disse em Êxodo 8:28, não precisam ir muito longe, fiquem próximos ao Egito. Moisés diz: o Senhor quer que nos ausentemos daqui numa jornada de 3 dias, não podemos adorá-lo no Egito. Faraó, então, percebendo o desejo, seu desejo não prevaleceu, ele sutilmente fez essa sugestão. Ele disse: deixarei vocês irem para sacrificar o vosso Deus no deserto, mas não vão muito longe, fiquem próximos ao Egito.
Na realidade, Faraó não queria perder o povo de vista. Eles poderiam sacrificar a Deus sem se afastarem muito do Egito. O diabo age da mesma forma. Quer que estejamos sempre próximos ao mundo, vivendo Deus e o mundo. Quer que a nossa conversão não seja radical, mas que continuemos bem próximos ao mundo. Infelizmente, existem crentes que não conseguem se afastar muito do mundo. Quando estão na igreja, até procuram demonstrar santidade, mas quando estão no mundo, se comportam como mundanos, pois nunca se afastaram o suficiente para assumirem uma postura cristã. Esse tipo de crente não incomoda o diabo, pois está fazendo o seu jogo sujo. Se queremos agradar a Deus, devemos nos afastar de toda influência do mal. Não podemos brincar de ser crentes. Ou somos ou não somos. Se queremos agradar a Deus, precisamos romper qualquer laço de amizade com o mundo, destruindo a ponte de ligação entre ele e nós. Quanto mais nos afastarmos do mundo, mais nos aproximaremos de Deus. Quando Jesus fez um poderoso discurso, muitas pessoas se afastaram. E Jesus, voltando-se para os seus discípulos, questionou-os: quereis vós também afastar-vos? E eles disseram: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós que abraçamos o Evangelho, que aceitamos a Jesus, não temos mais para onde ir. Nós temos que avançar, prosseguir para o alvo, nos distanciando cada vez mais do mundo. Temos que destruir a ponte que nos liga ao passado. Alguns querem servir a Deus, mas querem continuar tomando uma cervejinha, um uísque. Conservam até isso nas suas geladeiras. Alguns ainda participam de jogos de azar, loteria. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Muitas vezes, festas religiosas, festas cristãs de membros da igreja são feitas onde são servidos bebidas alcoólicas, como cerveja, como uísque. Isso envergonha o cristianismo. Só porque tem convidados que não são cristãos. Convidado não cristão, ele não pode ir à minha casa, eu sou obrigado a servir cerveja, uísque a ele. Ele tem que beber suco, água. O que eu oferecer, eu sou um cristão, sou diferente. E ele tem que me ver como uma pessoa diferente. Mas como é que ele vai ver você diferente se você age da mesma forma? Pratica as mesmas coisas. Vocês que agem assim são a vergonha do cristianismo. Vocês nunca assumiram a fé que dizem ter. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E nova criatura tem atitudes diferentes. Eu não posso agir como mundano, mas como uma pessoa que foi transformada por Cristo. Que todos nós possamos dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo dizia. Moisés não concordou com a segunda imposição de Faraó. E foram necessárias mais 3 pragas para sensibilizar aquele homem. Deus enviou então a peste sobre os animais. Enviou a praga das úlceras, da saraiva. Faraó, então, aparentemente arrependido e comovido, ele chamou Moisés e Arão e lhes perguntou: quem vocês pretendem levar para o sacrifício? Moisés e Arão lhe disseram: temos que ir todos, moços e velhos, pais e filhos, o gado e o rebanho. Levaremos tudo e todos, pois precisamos estar juntos para a festa religiosa que vamos prestar ao Senhor. Então Faraó fez a sua terceira imposição. Ele diz: vão, mas não levem as crianças. Êxodo 10, versículos 10 e 11. Faraó não admitia que Israel levasse as crianças para a adoração
ao Senhor, pois julgava isto desnecessário. Só deveriam ir os adultos, as crianças deveriam ficar no Egito. É como se estivesse sugerindo: podem ir vocês adultos, sirvam ao Senhor, sejam espirituais, mas deixem os vossos filhos conosco. Eles precisam do Egito. Acredito que Faraó tenha dito a Moisés: eles ainda são pequenos para esta jornada, depois não entenderão nada. Deixe-os comigo, estarão mais seguros aqui no Egito. Eu tenho como diverti-los, eu tenho como distraí-los. Faraó sabia que com aquela geração adulta, pouca coisa ele poderia conseguir. Mas ele desejava investir nas crianças, na formação das mesmas, para que no futuro elas pudessem se comportar como se fossem egípcias, com os mesmos costumes, com a mesma religião. Ele se daria por satisfeito se ocorresse isto. Mas a ordem de Deus era de que as crianças não fossem deixadas. Elas deveriam fazer parte da adoração a Jeová. O mesmo desejo demonstrado por Faraó é o mesmo de Satanás em nossos dias. O mundo tem muitos atrativos para nossas crianças e Satanás quer educá-las para que não adorem ao Senhor. Há uma verdadeira manipulação maligna contra as crianças em nossos dias. E muitos pais estão adorando ao Senhor, mas estão deixando seus filhos no Egito, nas mãos de Faraó. É comum observarmos filhos adolescentes que já não acompanham seus pais na adoração ao culto ao Senhor. E quando nós, pais, não levamos nossos filhos para o culto ao Senhor, nós estamos agradando o inimigo. A exigência de Deus a Faraó era de que as crianças também fossem adorá-lo. Não poderiam ficar de fora do culto. Os pequeninos precisavam conhecer o Deus de Israel, saber o seu propósito, participar da adoração a Ele, ter uma experiência com Ele. Para os israelitas, poderia ser até mais cômodo ir sem as crianças. Afinal de contas, era uma jornada de 3 dias no deserto, mas Deus não dispensava as crianças, elas deveriam ir. Preste atenção, vocês, pais. Pode ser mais cômodo ir à igreja e deixar as crianças em casa. Talvez alguns até estejam dizendo, mas elas não entendem nada. E isso é um grande engano. Se Deus exigia que as crianças fossem adorá-lo, é porque sabia que sua presença seria sentida por elas. Ele queria se fazer conhecido dos pequeninos. Deus quer que na nossa adoração levemos nossos filhos. Ainda que seja sacrifício levá-los, façamos isto, pois é o desejo de Deus. Ainda que corram dentro do templo, que façam bagunça, mas levem. O Senhor sempre demonstrou um cuidado todo especial com as crianças. E antes mesmo que Israel entrasse em Canaã, Moisés, servo do Senhor, lhe fez uma grande advertência. Disse ele: ouve, pois, ó Israel, atenta para que guardes os mandamentos e estatutos do Senhor, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, do 3 a 7. Era obrigação dos pais falarem aos seus filhos sobre Deus. O povo judeu, em toda a sua história, sempre procurou envolver a família na celebração ao Senhor. E os filhos estavam sempre juntos na adoração a Jeová. Grande exemplo disso nós encontramos na família de José e Maria, quando subiam a Jerusalém para adorar, levavam seus filhos. Embora de Jerusalém a Nazaré fosse uma distância enorme, mesmo assim, eles não deixavam seus filhos.
Eu me lembro dos meus dias de infância ali no Paraná, quando morávamos no Sarandi, ali próximo a Maringá. Nós percorríamos uma distância de uns 5 quilômetros para o culto ao Senhor. Éramos todos pequenininhos, 7, 8 filhos, mas meu pai sempre levava, minha mãe sempre nos levava para adorarmos ao Senhor. Depois mudamos para Presidente Prudente, também era uma distância muito grande, mas nenhum filho ficava em casa. Todos eram levados para adorar ao Senhor. Meu pai nunca deixou o filho em casa, sempre levava para que nós pudéssemos adorar ao Senhor e conhecer o nosso Deus. Você não foi chamado para adorar ao Senhor sozinho, mas o Deus que te chama à adoração, Ele ordena que seus filhos vá com vocês para conhecê-lo, para adorá-lo, para sentir sua presença, para terem uma experiência com Ele, para que desde a infância sejam considerados seus servos, sua propriedade exclusiva. Como disse, é um engano pensar que a criança não sente nada, que a criança não é tocada. Quando há uma manifestação poderosa do Espírito Santo no local de adoração, até as crianças sentem. Até aqueles que estão no ventre sentem. Ninguém tem a capacidade mais elevada de se comunicar com o ser humano e até mesmo com uma criança do que o Senhor nosso Deus. A ciência descobriu não faz muito tempo que a criança ainda no ventre materno sente emoções. E os que trabalham com isso orientam os pais a conversarem com a criança, a cantar para ela. Estava conversando com o pastor José Elias, ele disse que ele já lê a Bíblia para seu filho Heitor. Canta para ele, fala das Escrituras. João Batista, amados, com 6 meses de vida, quando Maria foi visitar Isabel, sua mãe, ele estava no ventre materno. E ali, quando Maria saudou Isabel, diz a Bíblia, ele foi cheio do Espírito Santo. Foi cheio do poder de Deus. Eu me lembro quando criança, uns 5 a 6 anos ali no Paraná, quando íamos para uma vigília. Eu me lembro que os irmãos iam assim em cima de um caminhão, cantando aquele hino, quando angélica o trombeta neste mundo estrugir. E eu me lembro que ali eu sentia a presença do Espírito Santo. Eu era apenas uma criança, mas já era tocado pelo poder de Deus. Moisés então disse, não, nós não podemos deixar as crianças, nós temos que levar as crianças à adoração. A 4ª imposição de Faraó. Ele disse, tudo bem, vão vocês adultos, adorem a Deus. Agora, deixe os vossos rebanhos. Êxodo 10, versículo 24. Na 3ª imposição, ele não teve êxito, então ele faz a 4ª imposição. Disse ele, podem ir os adultos, devem também as crianças, mas deixem seus rebanhos aqui no Egito. Esse mesmo desejo de Faraó é o desejo do inimigo. Há muitos crentes adorando ao Senhor, levando também seus filhos aos cultos prestados a Deus, mas suas posses, seus bens, não fazem parte da adoração. Não podemos ignorar que tudo o que temos pertence ao Senhor. O salmista no Salmo 24 declara, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em Romanos 11, 36, nós lemos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Nossos bens, nossas propriedades, nosso dinheiro são dádivas de Deus. Tudo veio dele e deve ser para o louvor da sua glória. Devem fazer parte da nossa adoração ao Senhor. Quando retemos o dízimo do Senhor, quando deixamos de ofertar, estamos fazendo a vontade do inimigo, que de forma sutil nos apresenta uma maneira mais bela e prazerosa de gastarmos esses valores no mundo.
Era isso que Faraó queria. Ele não aceitava que o povo de Israel sacrificasse boa parte do rebanho no culto ao Senhor. Mas Deus, ele dizia e sempre disse: eu não sou só Deus das crianças, dos adultos, mas também de tudo quanto Israel possui. Preste atenção no que disse o Senhor a Moisés quando o povo estava para deixar o Egito. Êxodo 13. Consagrai-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Nenhum sacrifício, nenhum culto ao Deus vivo pode ser considerado um sacrifício perfeito se não estivermos dispostos a oferecermos a Deus tudo o que Ele nos confiou como mordomos seus. Muitos querem celebrar ao Senhor com suas músicas, outros dedicam-se intensamente à oração, outros querem curas, prosperidade. Tudo isso são atitudes, desejos maravilhosos, mas não podemos esquecer que louvamos a Deus não só com o nosso corpo, mas com os nossos bens também. Se pertencemos ao Senhor, tudo quanto temos deve também pertencer a Ele. Deus quer que o adoremos com tudo que temos. Foram necessárias mais 3 pragas que arrasaram o Egito e humilhou o Faraó e seu povo, para que todos os egípcios reconhecessem a grandeza do Deus dos céus. Quando Deus enviou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora. Êxodo 12, do 31 ao 32. A palavra de Deus declara que tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Todos os fatos ocorridos na história passada de Israel nos trazem lições que não podemos desprezar. Eu pergunto então, finalizando esse sermão, que lições aprendemos deste relato? Primeira, não podemos servir a Deus vivendo o mundo. Precisamos nos distanciar o máximo que pudermos para termos uma perfeita comunhão com o Altíssimo, pois aqueles que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Segunda lição, não podemos nem ainda ficarmos próximos ao mundo para que não sintamos saudade. Precisamos romper a ponte que possa ainda nos ligar a Ele. Só assim estaremos realmente crucificados com Cristo. Terceira lição, precisamos nos despertarmos para esta realidade. Temos que incluir sempre os nossos filhos na adoração ao Senhor. Eles são herança do Senhor, não podem ficar aos cuidados do mundo, da televisão, das redes sociais. O Deus eterno deseja a sua herança bem próxima a Ele. E a quarta lição, tudo que temos, incluindo bens materiais, nossas rendas, devem fazer parte da adoração ao Senhor. Ele não é só Senhor do nosso corpo, mas também dos nossos bens. Tudo pertence a Ele. Se isto não estiver ocorrendo em nossas vidas, o desejo do inimigo está prevalecendo contra nós. Mas se tudo isso for uma realidade, então verdadeiramente estamos prestando ao Senhor o que São Paulo definiu como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, culto racional, culto com inteligência. O Senhor espera que haja em cada um de nós esta disposição de cultuá-lo com todo o nosso ser, com tudo que possuímos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade.
esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras pra agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Eu quero orar, Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente. Se tiverem cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Este é o momento da oração da fé, e Deus manifestará o seu poder. Senhor, vem me guiar. Esse é o momento da oração da fé. Temos muitas pessoas relacionadas, pedindo oração, desejando a oração. Deus é poderoso. Para Deus não há impossível. Deus pode alcançar você. Aqui nesse estado, fora do estado, em outras regiões. Para Deus não há barreiras geográficas que possam impedir o efeito poderoso da oração. Una-se a nós na oração nesse momento. Creia que Deus pode, nesta manhã, te dar a cura, o milagre, a resolução de um problema, de uma causa na justiça. Deus, Ele ama a nossa prosperidade, a nossa vida, prosperidade física, mental, espiritual. Deus ama quando nós somos felizes, quando nós somos abençoados. Então, junte-se a nós e vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus maravilhoso e santo, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, porque pertencemos a Ti. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque nos opomos a Satanás, afastando-nos do mundo, Senhor, nos distanciando dos prazeres pecaminosos para servir a Ti como Tu desejas, Senhor. Meu Deus, abençoa o Teu povo, Pai, para que haja sinceridade na nossa adoração, Senhor. Que possamos realmente agradá-lo, que nossos louvores, nosso culto a Ti, seja algo em espírito e em verdade, Senhor, que chegue à Tua presença gloriosa. Eu oro também, meu Deus, nessa manhã, aproveitando, colocando essas pessoas, Senhor, que estão enfermas, Pai. Pessoas que estão acreditando, pessoas que estão aí de frente desse aparelho, esperando a cura, esperando o milagre, Senhor.
Estenda, Senhor, a tua mão. Manifesta o teu poder, Senhor. Que haja cura nessa hora. Nós repreendemos essa enfermidade que tem trazido sofrimento, dor, angústia, Senhor, a esse teu filho, essa tua filha, Pai. Repreendemos no poder que há no nome de Jesus. Nós oramos também por essa causa na justiça, Senhor, que esse teu filho, essa tua filha está apresentando. Senhor, dá solução. Tu és o justo juiz, Pai. Embora muitas vezes os juízes dessa terra não tratem as pessoas com o devido respeito, Senhor, dando a elas o que merecem, mas Tu és o reto juiz, Senhor. Governa sobre todas as coisas. Eu oro por aqueles que estão aflitos, Senhor, pessoas que vivem um momento de ansiedade, de depressão. Meu Deus, abrace cada pessoa nessa hora. Manifesta o Teu amor e a Tua bondade. Oro também por aqueles que estão oprimidos, Senhor, aqueles que estão sendo, de certa forma, atacados pelo inimigo, sem paz, sem conseguirem dormir. Nós repreendemos, no poder que há no nome de Jesus, todo o mal que está sobre essa vida, sobre essa família. Declaramos a libertação para a honra e a glória do Teu santo nome. Senhor, nós já Te agradecemos, porque Tu és um Deus que nos ouve. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, Te agradecemos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado através da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, você que respondeu a perguntinha, qual o nome da cidade fundada por Caim após ele sair da presença de Deus? Você que respondeu lá em Gênesis capítulo 4 e versículo 17, você acertou, tá? Vai do 16 porque fala assim: assim Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua esposa, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então o nome da cidade era Enoque, em homenagem ao seu filho. Ele deu este nome. Quem respondeu Enoque acertou e concorrerá aos brindes do programa do dia 27. Nós não podemos esquecer aqui da caminhada de oração que acontecerá no dia 27 de abril, das 8 às 15 horas, lá no Parque da Sementeira. O Ministério de Mulheres Regional vai realizar esta abençoada caminhada de oração e você não pode perder, tá? E o convite de junte-se a nós nesse momento de intercessão e busca pela presença do nosso Senhor Deus. Dia 27 de abril, das 8 da manhã às 15 horas da tarde, no Parque da Sementeira. Você é o nosso convidado especial. E nós vamos agora, já finalizando o programa A Voz do Cenáculo. A câmera 1, por favor. Nós vamos finalizando o programa A Voz do Cenáculo e queremos já convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais. O Instagram é TV Promessa Viva. O Instagram do estúdio da TV é @TV Promessa Viva. E o Instagram da convenção é @promessistasceal. @promessistasceal. E também tem muita coisa importante, muita informação, muito conteúdo bacana lá no @MCR Sergipe. @MCR Sergipe é o Instagram do Ministério de Comunicação Regional, tá? Tem mais algum aviso? Então, agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela participação. Nós somos gratos a Deus
pela sua vida. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua família, abençoando o lugar onde você pisar a planta dos pés, será abençoado. É promessa de Deus e isso é para a sua vida. Tem mais um louvor? Mais um louvor e logo após o louvor, já o BG de encerramento. Tem uma semana abençoada, uma semana produtiva. Lembre-se que Deus está com você em todos os seus dias, tá? Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, diga, eu sei que não me deixas, eu sei que vês agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, tu és misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei. A equipe do programa A Voz do Cenáculo agradece a sua participação e audiência. Se deseja nos conhecer melhor, anote o nosso endereço: Rua Divina Pastora 585, Centro, Aracaju, Sergipe. CEP 4901-0600. Ou faça uma visita a uma de nossas igrejas perto de você.